Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mentalítico. E hoje a gente vai conversar sobre os vícios, na visão da doutrina espírita, né? Mais especificamente, a pergunta é a seguinte: os vícios podem ou vão me levar a viver no umbral depois que eu me desencarnar? Sobre isso, a gente vai fazer uma análise usando um raciocínio lógico, né? Em cima do que a gente aprendeu lá no estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Vamos dizer que você seja viciado em algum tipo de coisa. Sexo, drogas, jogos, ou o que quer que seja. Qualquer comportamento compulsivo que você não controla. E aí você vai pensar, onde é que está esse vício? Na minha mente ou no meu corpo? Pode até ser que produtos químicos viciem o seu corpo, né? Causem uma dependência química no corpo. Mas uma vez que você é exposto a um tratamento, no qual você fica sem acesso àquele produto químico por um certo tempo, se fosse a dependência só corporal, só física, orgânica, você não correria o risco de voltar a se viciar, correto? Então, se você, mesmo depois de desintoxicado, você tem que se cuidar para não se viciar novamente, é porque esse vício não faz parte unicamente do seu corpo, certo? É um vício mental. Você provavelmente gosta disso, né? Se viciou porque isso lhe agrada. E os vícios que não envolvem produtos químicos são mais fáceis da gente chegar a essa conclusão, né? Os vícios sexuais nos jogos, por exemplo, são vícios, jogos de azar ou qualquer tipo de jogo, computador, videogame, ou o vício que seja, né? Qualquer coisa que te impeça de executar as tarefas normal do dia a dia, né? Que faça com que você perca oportunidades ou perca momentos importantes para atender aquele vício, que é a necessidade de atender, de ter aquela sensação, de atender aquela demanda, ou mental ou física, seja maior do que a sua capacidade de cumprir suas obrigações, né? Vamos seguir nessa linha. E por que eu abordei isso dessa forma? Porque uma vez que você desencarna, se o vício é mental, você, quando morre, você continua sendo exatamente a pessoa que você era antes de morrer. E às vezes você nem sabe que morreu. Há vários relatos na literatura dizendo isso, né? O espírito morre, inclusive no livro do Nosso Lar, não é Nosso Lar, Mensageiros, tem até no filme, né? Primeira cena do filme, a menina que está morta, ela está vendo o namorado dela morto e está desesperada, morrendo de medo, porque ela está vendo o namorado dela, ela sabe que o namorado morreu. Ou seja, ela nem sabe que ela morreu. Para você ver o quanto a gente continua sendo a gente mesmo depois que morre. Então, o que vai acontecer? Na hora que você desencarnou, mais cedo ou mais tarde, algumas horas, alguns dias, dependendo do seu grau de viciação, a sua mente vai exigir a satisfação daquele desejo. E aí você vai atrás de satisfazer aquele desejo. Mas você não tem como satisfazer aquele desejo. Porque aqueles desejos só são satisfeitos plenamente aqui na carne. Videogame talvez tenha um jeito de resolver isso lá, né? Jogos de azar, com a recompensa financeira, com aquela sensação, né? De você poder perder, aquela euforia de ter a chance de ganhar muito dinheiro, algo que vai fazer diferença. Dificilmente você vai encontrar isso do lado de lá. Se encontrar, vai ser nas regiões inferiores. Porque nas regiões superiores não vai haver esse tipo de coisa. E aí é o ponto onde eu quero chegar. A mesma coisa com álcool. A mesma coisa com cigarro. E com qualquer tipo de droga. E com o sexo. Para onde você vai? Onde você vai conseguir satisfazer os seus desejos? Nas regiões inferiores. No umbral.
Só que mesmo assim, pode ser que lá você não consiga satisfazer plenamente. E aí, você, para satisfazer o seu desejo, você vai ter que procurar um encarnado, porque em contato com ele você vai conseguir absorver as energias que ele emana na hora que ele está satisfazendo o vício dele. E aí, o que você se torna? Você se torna um obsessor. E é muito comum aparecer esse tipo de obsessor nos grupos mediúnicos. Aquele que só está em contato com você para satisfazer as necessidades dele mesmo. Porque ele sabe que você tem esse problema. Você tem esse desejo de ser encarnado, né? Ele sabe que o encarnado tem essa necessidade. Então ele vai e sugere, olha, vamos lá, vamos fazer isso. Você está precisando, isso é bom, e vai dando essas ideias. Então você que desencarnou com o vício, quando você está do lado de lá, você não tem o corpo para amenizar a sua situação. Porque o corpo, ele tira muito é, da atitude do cérebro, né? Muitos dos seus pensamentos, eles são desviados, dispersados. O corpo, ele dispersa as ideias mentais que você tem. Você tem outras distrações. Você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que cuidar da sua vida, arrumar dinheiro. O corpo te distrai, a gente tem a televisão, a gente tem o dia a dia. Isso faz com que o seu pensamento saia dos seus vícios. E uma reclamação dos espíritos que é comum acontecer é o seguinte: eu estou aqui, não consigo parar de pensar nisso. Enquanto ele está encarnado, ele tem a oportunidade de não pensar nisso. Eu não tenho, eu não consigo parar de pensar. Ele fica no pensamento compulsivo daquilo. E aí ele fala: não, eu não vou parar de obsediar o Zezinho. Porque Zezinho, ele tem mais oportunidade do que eu de se livrar disso. E ele não se livra. Se ele não consegue, por que eu vou conseguir? Veja, acontece isso. A gente já recebeu uma comunicação nesse sentido. Tá? E os próprios livros espíritas nos indicam que os espíritos desencarnados nessa condição, eles procuram os encarnados justamente para satisfazer essas necessidades. E aí eu vou contar uma história de um atendimento que foi feito ainda na educação da mediunidade, que a consciência dos médiums, ela foi levada para um local para fazer um atendimento de diversos viciados, que eles usavam seringa, tá? E era uma legião, assim, uns 100, 200 deles. Estavam espalhados num gramado, já a equipe espiritual já tinha selecionado eles. E eles ficavam injetando nos braços uma substância cinza, acinzentada, né? Eles usavam roupas como se fossem um zumbi um zumbi dos filmes The Walking Dead, né? Recém transformado, né? Tá meio acinzentado, aquela roupa meio suja, né? Não estava todo rasgado, pelo menos nesse caso, né? E com o corpo todo cheio de ferida, não. Eles estavam numa condição muito ruim, né? Meio acinzentados e a roupa velha, mas ele não tinha deteriorado muito. E aí um deles foi ser atendido, né? Mas o que a gente reparava, a gente via? Eles injetavam frequentemente essa substância, né, no braço e não tinham a sensação esperada. Era uma sensação mínima que não dava satisfação nenhuma. E aí era o desespero deles ficar lá esse tempo todo tentando injetar uma substância que não dava sensação, sabe? Então, foi um atendimento que chamou muita atenção. Deu para ver a agonia das pessoas que estavam lá. Esses provavelmente já tinham sido levados para lá, eles eram obsessores de alguém, sabe? E foram retirados dessa situação por algum motivo. E aí um deles foi atendido e foi encaminhado para o tratamento. É tipo o filme do Nosso Lar, né? Foi encaminhado para um tratamento
num hospital espiritual, né? Então, assim, a conclusão que eu chego é que sim, os vícios podem e provavelmente vão te levar para o umbral, sabe? Então, se você quer, depois que falecer, depois que a vida física terminar, você quer seguir num caminho melhor, eu acho que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é se livrar desses vícios, né? E aí, qual é o pior dos vícios? Aí entra o Livro dos Espíritos. Estava aqui na tela, mas até entrou em descanso. O Livro dos Espíritos diz: qual é o pior dos vícios? É o egoísmo. Ah, então eu não preciso me livrar do meu vício? Não, você precisa. Porque o egoísmo é o que dá origem a todos os outros vícios. Porque o egoísmo, ele prega, né? Ele te leva à satisfação de todas as suas necessidades, ou todos os seus desejos, melhor dizendo. Não necessidades, mas a satisfação dos seus desejos é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí você vai tentar satisfazer os seus desejos de qualquer forma, não importa o que aconteça. Então, por que que isso acontece? Por que que a gente se vicia, né? Por causa do egoísmo. Isso está na pergunta aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu ver, 913, pergunta 913 do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual pode se considerar mais radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo, né? Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e verei que no fundo de todos há o egoísmo. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo ajude, né? Quem quer entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, deixa um comentário. Tudo isso ajuda muito. E até o próximo vídeo.